Se você é fã de histórias de terror e adora ouvir relatos assustadores enquanto dorme ou até mesmo enquanto limpa a casa, você tá no lugar certo. Aqui, vamos mergulhar em contos que vão fazer seu coração acelerar e sua imaginação correr solta. Então, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma das nossas histórias aterrorizantes. Eu sou o Eduardo, e você provavelmente nunca ouviu falar de mim. Mas deixa eu te contar uma história que pode te fazer pensar duas vezes antes de entrar na casa dos outros. Nos anos 70, quando eu era mais jovem, fui mordomo de uma família muito rica nos Estados Unidos. O trabalho parecia perfeito na época, uma chance de ganhar dinheiro e viver em um mundo que sempre sonhei, longe do Brasil. Mas a realidade era bem diferente. A família que eu servia, os Johnson, era conhecida na cidade, mas as pessoas falavam em sussurros sobre eles, como se fossem figuras de outro mundo. O patriarca, o Sr. Johnson, era um empresário bem-sucedido, mas tinha um passado sombrio. Rumores diziam que ele tinha envolvimentos com o submundo, negócios que deixavam a gente de cabelo em pé. A esposa, a Sra. Johnson, era uma mulher elegante, mas tinha um olhar distante, como se estivesse presa em suas próprias lembranças. E os filhos? Bom, eles eram ainda mais estranhos. O mais velho, o Tom, estava sempre em seu quarto, cercado por livros de ocultismo e coisas bizarras. A mais nova, a Clara, tinha um jeito inquieto, como se estivesse fugindo de algo. Aquela casa não era apenas um lar, era um labirinto de segredos e sombras. Nos meus primeiros dias, tudo parecia tranquilo. As manhãs eram cheias de movimentos, a Sra. Johnson organizando eventos, o senhor recebendo visitas de gente importante. Mas logo percebi que as noites eram diferentes. Quando o sol se punha, a casa se tornava um lugar estranho. As risadas e as conversas alegres que eu escutava durante o dia se transformavam em sussurros e brigas. Era como se, quando a noite chegasse, a verdadeira essência da família se revelasse. Uma vez, enquanto organizava a biblioteca, ouvi a conversa entre o senhor e a Sra. Johnson. Eles estavam discutindo sobre uma mulher que havia desaparecido semanas antes, e a tensão no ar era palpável. A senhora falava de forma nervosa, enquanto ele a interrompia, tentando manter a calma. O que me deixou curioso foi o tom de voz dele, como se ele estivesse escondendo algo muito maior do que um simples desentendimento. Não era meu lugar intervir, mas minha curiosidade foi aguçada. Aquela noite, ao me preparar para dormir, a inquietação tomou conta de mim. O que realmente estava acontecendo naquela casa? Os sussurros que eu ouvia pareciam cada vez mais claros, como se o próprio lugar estivesse tentando me contar suas histórias. Decidi que, se houvesse algo a mais por trás da fachada perfeita dos Johnson, eu descobriria. O medo era palpável, mas a curiosidade era ainda mais forte. E, assim, minha jornada por um mundo sombrio começou. Naquela noite, peguei uma lanterna e me aproximei do sótão. Todos sabiam que o sótão era um lugar que não se falava, um espaço trancado que guardava coisas que eram melhor deixadas no esquecimento. Mas a sensação de estar sendo chamado me atraía. A escuridão parecia prometer respostas, e eu não podia resistir. Ao abrir a porta do sótão, um cheiro de mofo e algo mais forte me atingiu. A escuridão era tão densa que parecia me engolir. A lanterna tremia na minha mão, mas meu coração pulsava com a adrenalina da descoberta. E, à medida que me movia para dentro, a sensação de que algo estava errado crescia. O sótão não era apenas um depósito de velharias. Era um lugar onde os ecos do passado estavam esperando para serem revelados. Quando olhei para as paredes, percebi que havia marcas, arranhões que pareciam frescos. Algo, ou alguém, havia tentado escapar daquele lugar. O coração disparou quando vi, no fundo do sótão, uma porta trancada. As paredes ao redor pareciam pulsar, como se a casa estivesse prendendo a respiração, esperando o que eu faria a seguir. Naquele momento, eu não tinha ideia do que estava prestes a descobrir,
mas sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Com o coração acelerado, eu encarei a porta trancada no fundo do sótão. O lugar estava envolto em um silêncio opressivo, e cada segundo que passava parecia durar uma eternidade. O que havia atrás daquela porta? A curiosidade e o medo estavam em constante batalha dentro de mim, mas eu sabia que não poderia simplesmente ignorar. Eu tinha que descobrir o que a família Johnson estava escondendo. A primeira coisa que fiz foi procurar alguma chave. Vasculhei as caixas empoeiradas, as cobertas velhas que estavam lá há anos. Olhei para os cantos do sótão, mas tudo que encontrei foi uma camada de poeira e um cheiro de mofo. Finalmente, ao revirar uma antiga caixa de brinquedos, encontrei uma chave enferrujada, a qual parecia ter pertencido a outro tempo. Meu coração disparou. Seria essa a chave que eu procurava? Com a mão trêmula, aproximei-me da porta. A chave se encaixou perfeitamente, e ao girá-la, o som do mecanismo de destrancamento ecoou pelo sótão, como se o lugar estivesse exalando um suspiro de alívio. A porta rangeu ao abrir, revelando um espaço que parecia um mundo à parte. O quarto era pequeno e escuro, com apenas uma janela suja que mal deixava a luz entrar. As paredes estavam cobertas de fotografias, mas não eram fotos normais. Eram imagens de pessoas desconhecidas, cada uma delas com expressões que variavam de felicidade a desespero. Uma em particular chamou minha atenção. Uma mulher com cabelos escuros, vestida de maneira simples, mas com um olhar que parecia implorar por ajuda. Meu instinto dizia que essa mulher tinha algo a ver com o desaparecimento que o senhor e a senhora Johnson comentaram. O que me deixou inquieto foi perceber que a imagem da mulher era muito parecida com a senhora Johnson, como se fosse uma versão mais jovem dela. O que estava acontecendo aqui? Enquanto observava as fotos, um movimento chamou minha atenção. Uma sombra rápida se moveu no canto do meu olho. Eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém ali. O silêncio parecia mais denso agora, e uma sensação de pânico começou a se instalar. O que eu tinha me metido? Naquela hora, eu não sabia que estava prestes a desvendar um segredo sombrio. A curiosidade me puxava para mais perto do mistério, mas o medo me dizia para sair dali imediatamente. Decidi que precisava saber mais, então comecei a examinar os objetos espalhados pelo quarto. Havia livros antigos, documentos empoeirados e até objetos estranhos que pareciam ter vindo de rituais. Quando abri um dos livros, encontrei anotações sobre práticas de ocultismo e magia negra. Algumas páginas estavam amareladas e manchadas, como se tivessem sido usadas em momentos de desespero. As anotações falavam sobre rituais para invocar espíritos e selar almas, e algo dentro de mim começou a se agitar. O que a família Johnson estava fazendo? E, então, algo estalou no fundo do quarto. Era como um pequeno estalo, um ruído quase imperceptível, mas que fez meu sangue correr frio. Virei-me lentamente, mas não consegui ver nada além das sombras. O medo começou a se infiltrar em mim como uma cobra, enrolando-se ao meu redor e apertando. Naquele momento, decidi que era hora de sair. Eu não estava preparado para o que poderia acontecer a seguir. Mas, assim que comecei a recuar, ouvi uma risada. Uma risada baixa e distante, que parecia vir de todos os cantos do quarto. Não era uma risada feliz, mas uma risada que causava arrepios na espinha, como se algo tivesse sido despertado pela minha presença. Corri em direção à saída, e a sombra que havia visto antes se movia rapidamente, como se estivesse me seguindo. Ao atravessar a porta, o ar parecia mais denso e carregado. Fechei a porta atrás de mim e tranquei-a com a chave, o coração batendo como um tambor. Mas, ao olhar para o corredor, percebi que algo havia mudado. A casa estava silenciosa, e a atmosfera parecia diferente. O que antes era um lar vibrante e cheio de vida agora parecia uma armadilha. A risada continuava ecoando na minha mente, e eu sabia que tinha sido mais longe do que a família Johnson queria que eu fosse. Aquela casa guardava segredos que não deviam ser revelados,
e eu tinha acabado de tocar na superfície de algo muito maior e muito mais perigoso do que eu podia imaginar. O que estava acontecendo ali? O que havia acontecido com a mulher das fotos? E, principalmente, o que a família Johnson estava disposta a fazer para proteger seus segredos? Agora, tudo o que eu queria era sair dali e esquecer que um dia estive naquela casa. Mas, ao mesmo tempo, a curiosidade queimava dentro de mim, e eu sabia que não conseguiria descansar enquanto não descobrisse a verdade. Eu estava prestes a entrar em um jogo onde as regras não eram claras, e os riscos eram altos. A tensão na casa dos Johnson aumentou nos dias seguintes. Eu não conseguia parar de pensar no que havia encontrado no quarto proibido, nas risadas que ainda ecoavam na minha mente, como se um espírito estivesse preso entre os muros daquela casa. Com o coração na boca, percebia que a atmosfera tinha mudado. O Sr. Johnson estava mais agitado, e de alguma forma, eu sentia que ele sabia que eu tinha descoberto algo. E, pela primeira vez, eu comecei a ter medo não só do que poderia acontecer com ele, mas também do que poderia acontecer comigo. Na noite de Halloween, enquanto preparava o jantar para um grupo de amigos da família, a casa estava mais animada do que nunca. A Sra. Johnson estava radiante, tentando colocar um sorriso no rosto, mas eu conseguia ver que era tudo uma fachada. As luzes piscavam e os convidados riam, mas havia uma energia estranha no ar. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Depois de servir a entrada, fui à cozinha buscar mais bebidas. Quando voltei, percebi que as conversas haviam diminuído. O que era um jantar animado agora parecia uma reunião tensa. A Sra. Johnson estava sentada em uma mesa longe do resto dos convidados, olhando para a porta do sótão com uma expressão de terror. Eu sabia que ela sentia a mesma coisa que eu, o peso daquilo que estava escondido. Enquanto servia o prato principal, não consegui evitar de escutar um sussurro vindo da sala. Era o Sr. Johnson falando em voz baixa com o Tom. Ele estava nervoso, e não era difícil notar a preocupação estampada em seu rosto. Quando me aproximei, ouvi o pai dizendo: "Precisamos dar um jeito nisso antes que alguém descubra. Não podemos deixar que ela fale." Eu congelei. O que significava dar um jeito nisso? E quem era ela? A curiosidade começou a se misturar com o medo. Aquela casa era uma bomba relógio prestes a explodir. Após o jantar, os convidados começaram a sair, e a atmosfera ficou ainda mais pesada. O Sr. Johnson se despediu com um sorriso, mas seu olhar dizia tudo. Eu sabia que ele estava escondendo algo, e aquela noite não seria uma noite qualquer. Com as luzes agora piscando e as sombras se estendendo pelas paredes, decidi que era hora de dar uma olhada no sótão novamente. Se havia algo que precisava saber, era agora ou nunca. Quando cheguei à porta do sótão, o silêncio era ensurdecedor. A porta rangeu enquanto eu a abria, e a escuridão parecia me engolir de novo. Com a lanterna na mão, entrei lentamente, preparado para o que fosse. O quarto estava como eu o deixara, mas algo parecia diferente. O ar estava mais frio, e eu senti uma presença, uma energia que não deveria estar ali. Lembrei da chave que tinha encontrado e resolvi voltar ao quarto. Assim que abri a porta, um arrepio percorreu minha espinha. A mulher da foto estava de volta, ou pelo menos sua imagem ainda estava ali, observando tudo. Mas desta vez, as outras fotos na parede pareciam se mover, como se estivessem vivas. As expressões nas imagens eram de desespero, como se quisessem gritar. Então, ouvi o estalo de passos atrás de mim. Um frio percorreu meu corpo. Quando me virei, vi o Tom, parado na porta com um olhar vazio. Ele não disse uma palavra, mas a maneira como me olhou fez meu coração acelerar. Ele não estava ali para brincar. "Você não deveria estar aqui", ele disse, a voz baixa e rouca. "O que você fez? Você não entende o que está em jogo." Antes que eu pudesse responder, a Sra. Johnson apareceu atrás dele, o rosto pálido e com os olhos arregalados. "Tom, não. Não deixe ele ficar aqui."
Ele precisa sair. A tensão entre eles era palpável, e eu percebi que tinha me metido em um grande problema. Sem pensar, comecei a me afastar, mas o Tom avançou, bloqueando minha saída. A casa parecia estar viva, pulsando em um ritmo frenético. Uma risada alta e aguda ecoou pelo ar, e a atmosfera se tornou mais densa. Eu sabia que algo maligno estava à espreita. O Sr. Johnson apareceu, e sua presença encheu o espaço. O olhar dele era de raiva e medo, como se ele soubesse que o que eu tinha descoberto não era apenas uma curiosidade. Você não deveria ter entrado aqui, Eduardo, ele disse, e eu percebi que ele não estava mais controlando a situação. Agora você sabe demais. A tensão atingiu seu ápice quando a luz começou a piscar freneticamente. O medo me dominou. O que eu fiz para me colocar naquela situação? Eu só queria saber a verdade. Mas a verdade tinha um custo, e eu estava prestes a pagá-lo. Quando a última luz se apagou, o quarto ficou em completa escuridão, e eu percebi que estava cercado. As risadas das fotos tornaram-se gritos. O ar ficou gelado, e a casa, uma vez vibrante, agora era um labirinto de terror. Eu precisava sair, e rápido. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, a escuridão se fechou ao meu redor, e eu sabia que estava prestes a enfrentar o que a família Johnson realmente escondia. A escuridão se fechou ao meu redor como um manto sufocante, e os ecos das risadas se transformaram em gritos de desespero. A sensação de estar cercado se intensificou, e uma adrenalina pura tomou conta de mim. A lanterna que eu segurava piscava, iluminando brevemente as faces distorcidas das fotografias, como se os rostos aplaudissem minha captura. Com um impulso quase instintivo, eu sabia que precisava escapar daquela sala antes que a escuridão engolisse não apenas minha liberdade, mas também minha sanidade. Com os sentidos aguçados, fiz um movimento rápido para a direita, tentando encontrar a porta por onde havia entrado. Mas o Sr. Johnson estava ali, parado como uma sombra, e eu podia sentir seu olhar penetrante nas minhas costas. O que ele queria de mim? O que tinha acontecido com aquela mulher que eu vi na foto? O pensamento de que eu poderia estar prestes a descobrir um segredo mortal me fez hesitar. Você não entende, o Sr. Johnson disse, sua voz agora soando mais calma, quase sedutora. Aqui, nesta casa, os segredos não são apenas coisas do passado, eles são vivos. E se você não se comportar, poderá se tornar parte deles. As palavras dele ecoaram na minha mente como um aviso, mas não havia tempo para hesitar. Com um movimento rápido, empurrei o Tom para o lado e corri em direção à porta. As sombras pareciam se estender, tentando me agarrar, mas eu não olhei para trás. O medo era um impulso poderoso, e cada passo que eu dava me levava mais perto da liberdade. Saí do quarto e bati a porta atrás de mim, fechando a escuridão naquele espaço. Mas a liberdade era apenas uma miragem. O corredor estava diferente. As paredes pareciam se fechar ao meu redor, e cada vez que eu tentava correr, os ecos de risadas e sussurros se intensificavam, como se a própria casa estivesse me chamando de volta. Corri escada abaixo, e quando cheguei à sala, percebi que as luzes estavam apagadas, e a casa estava envolta em um silêncio mortal. A festa que antes estava cheia de risos e vozes agora parecia um cemitério. Olhei para a mesa, onde os restos do jantar estavam espalhados, e minha mente estava confusa. O que aconteceu com as pessoas que estavam aqui? Para onde elas tinham ido? Foi então que vi a Sra. Johnson na porta da cozinha. Ela estava pálida, como se tivesse visto um fantasma, e o olhar dela era desesperado. Eduardo, você precisa sair. Não olhe para trás. Sua voz tremia, e não era só pelo medo. Havia uma urgência em suas palavras que me fez hesitar. Mas e o Sr. Johnson? O que está acontecendo aqui? Eu não conseguia entender. Por que ela parecia tão assustada? Ele não é quem você pensa que é. A voz dela ecoou, e eu percebi que havia algo mais profundo, algo que eu não havia percebido até aquele momento.
Era como se a casa estivesse viva, como se cada parede, cada foto estivesse contando uma história que eu ainda não conseguia compreender. Sem esperar mais, decidi que precisava sair. Corri para a porta da frente, mas estava trancada. Olhei para trás e vi o Tom se aproximando, com um olhar vazio, como se estivesse sendo controlado por algo que eu não conseguia ver. O pânico tomou conta de mim. Se ele me alcançasse, não sabia o que aconteceria. Corri em direção à porta dos fundos. Ao chegar, senti a maçaneta fria em minha mão, e assim que abri, uma rajada de vento gelado entrou. No entanto, quando tentei passar, uma força invisível me empurrou para trás. Não era apenas a casa, era algo mais, uma presença que se alimentava do medo e da desespero. O que eu não sabia era que, ao entrar naquela casa, eu tinha despertado algo que estava adormecido há muito tempo. Algo que tinha sido selado atrás daquela porta trancada. Uma sombra que tinha tomado conta de todos ali, uma força que não iria me deixar escapar tão facilmente. Enquanto eu lutava para sair, a risada ecoou novamente, agora mais alta, e percebi que não era apenas um eco. Era uma canção, uma chamada, algo que tentava me seduzir. As paredes estavam se fechando, e o quarto proibido não era apenas um espaço físico. Era uma prisão, e eu estava prestes a me tornar parte dela. Finalmente, consegui abrir a porta e pulei para fora. Mas o que encontrei do lado de fora não era a liberdade que eu esperava. O céu estava encoberto por nuvens escuras, e a casa, em vez de ser um lar, parecia uma entidade viva, observando cada movimento meu. E, enquanto eu corria, a sensação de estar sendo seguido voltou, como se a própria casa estivesse se movendo, tentando me puxar de volta. Olhei para trás uma última vez, e foi quando vi. Uma figura encapuzada estava na janela, observando-me. Era a mulher da foto. O olhar dela era vazio, mas havia uma tristeza tão profunda que quase me paralisou. O que tinha acontecido com ela? E, mais importante, o que a família Johnson tinha feito para que ela ficasse presa naquela casa? O eco do passado ainda ressoava na minha mente, e eu sabia que, embora tivesse conseguido escapar fisicamente, a marca daquela noite nunca sairia de mim. A casa dos Johnson não seria apenas uma memória. Ela se tornaria um espectro, um eco de algo que eu ainda precisava entender. E, enquanto corria para longe, uma pergunta ficou martelando na minha cabeça. O que realmente aconteceu naquela casa? A resposta ainda estava à espreita, e eu sabia que, de alguma forma, eu não tinha terminado com a história. Se você curtiu essa história cheia de mistério e suspense, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. A cada semana, vamos explorar mais histórias de terror que vão fazer você olhar por cima do ombro. Agradeço por ter assistido até aqui. Fiquem ligados, porque o que vem a seguir pode ser ainda mais assustador. Até a próxima!